Iniciou lá também, maravilha. Gente, vocês estão vendo aqui uma coisa que já foi iniciada, porém a primeira parte aqui do nosso encontro, ela é particular aos que estão aqui presentes. A gente aborda, conversa sobre diversos temas e agora a gente vai entrar num momento mais devocional e aí todos estão convidados a participar com a gente. Então, é contigo. Existe rio, Senhor. Isso, tá tirando foto aí. Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Iluminação. Essa é a minha luz, né, Felipe? De Se você repente, chegar no cabelo mais pra cá, sem minha tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quando vocês apertam ainda só. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Será que está tampando a câmera? Soltando som? Não, eu acho que o Felipe deve ter. Alguém. A gente deve ter esbarrado em alguma coisa e mudou o contraste dele. Mas está gravando online? A gente está gravando ao vivo. Mas está online no Facebook? Tá, no Bolt tá fazendo. Não, o celular do Felipe está online no Facebook. Tá. Canal da nossa estação do YouTube e esse vídeo posteriormente vai para lá também. Portanto, se você não dispor aí de uma claridade suficiente para enxergar ou ver, ou até se travar na gravação que está sendo feita, por favor, não se preocupe. Pois assim, possivelmente ainda essa semana, a gente já vai estar disponibilizando o link do vídeo gravado e editado lá no YouTube. Depois é só você assistir tranquilamente lá. Belezinha? Maravilha, então. Nosso Deus é soberano, Ele reinará antes da fundação do mundo. Nosso Deus
da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reinará antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reinará antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós Amém. Gente, eu vou ler um trecho na direção do que nós começamos a conversar aqui, na pergunta que o Bruno fez. Fala minha. Tanta coisa. Falamos sobre tanta coisa. E vamos para João 3. João 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos. É uma conversa que eu creio ser bem familiar de todos nós aqui.
já conhecemos esse papo, mas que é interessante. Foi um papo de graça isso aqui, não foi? Essa Entre Jesus e Nicodemo, né? Foi mais ou menos um papo de graça, foi eu. Foi. Foi um papo de graça aqui. Um papo de graça entre Jesus e o Braulio aqui. Foi procurá-lo à noite. Bem que não é, sei lá, o Braulio não me passa essa impressão assim de que possivelmente algum pastor. O pastor foi procurar o Caio. Pegar mal, né? Isso. Pegar mal. Pegar mal. Você sabe, né, Jesus? A gente vai escandalizar se eu for visto junto com o Senhor. Mas olha, eu admiro o Senhor tem uma palavra. É verdade. O Senhor tem uma palavra interessante. Né? E aí vem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu creio que esse daqui é o primeiro ponto relativo a esse pressuposto existente na mentalidade da religião relativo a como eles interpretam a maneira inequívoca em que Deus se faz presente na vida de alguém. Ele diz: mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aqui já começa o primeiro ledo engano, porque esse não foi uma questão a quem Jesus respondeu amém. Jesus vem e contrapõe essa questão, independente dos sinais que ele fazia, porque ele podia dizer amém, isso é uma confirmação. Realmente só alguém vindo da parte de Deus. Que bom que você teve bons olhos para discernir isso. Felipe, isso aí é quase que uma introdução para se falar com reis. Vossa Majestade, estou aqui. E o Senhor é muito maravilhoso, a sua presença é... Ele achou que Jesus ia ficar vaidoso na hora. Isso. Tem esse aspecto. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o aspecto de eles relacionarem a presença de Deus com a pirotecnia daquilo que os sentidos capturam do lado de fora. Ser alguém a quem eu atribuo e reconheço o status de mestre, de servo de Deus, de enviado de Deus, é necessariamente alguém vinculado à realização destes sinais. Cura, libertação, expulsão de demônios. Essa é a leitura da religião. É por isso que essas vertentes neopentecostais se transformaram num verdadeiro império. Porque até hoje, a maioria de nós trabalha com essas categorias. Todo sinal que se evidencia para o lado de fora como algo miraculoso, como algo que quebra as leis da física, as leis da ciência, é de Deus. É chamado como sendo de Deus. Essa é a leitura relacionada ao nosso paganismo mais básico, aonde a gente vê as coisas sendo controladas, arbitradas e articuladas para além do seu fluxo natural. Então a gente entende o dedo de Deus e atribui quem assim esteja fazendo como um enviado dele. Por isso que boa parte dos meios religiosos fazem como seu cartão de visitas os testemunhos de pessoas que estão sempre propalando experiências onde elas foram visitadas por milagres, porque é pela via de intervenções mágicas
onde problemas desaparecem do nada, onde aquilo que se deseja aparece do nada, onde pessoas são visitadas pelo absurdo e a lei natural das coisas é subvertido pelo inusitado, a gente então diz, Deus está ali. É isso que está na fala de Nicodemos aqui. É isso que permeia a mentalidade da religião e é o modo como as pessoas chegavam para ver Jesus. E aí o que Jesus, ele diz amém para confirmar esse tipo de teologia? Não, ele não diz amém. Jesus vira para ele e fala, versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos viu os milagres, mas Nicodemos não viu, não estava vendo o reino de Deus. Nicodemos viu as intervenções do que ele atribuía ser inevitavelmente manifestações de Deus, investindo de autoridade no homem. Mas Nicodemos não estava vendo o reino de Deus, porque para ver o reino de Deus precisa-se nascer de novo. Os pressupostos que estavam em Nicodemos relativo a reconhecer e atribuir que Deus estava ali, precisavam de um novo nascimento, precisavam rebutar a máquina, precisava reiniciar. Não dava para ser com aqueles pressupostos. Não tinha como ser daquela forma. E aí, como o nosso raciocínio ele caminha sempre de maneira muito concreta, a gente tem uma dificuldade inicial de abstração, de simbolização muito difícil, porque se a gente não vê e não toca, e se a coisa de alguma forma não captura os nossos sentidos, então a gente não empresta validade para aquilo. E aí nessa linha, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A grande verdade é que a gente não consegue desenvolver a concepção de uma simbolização relativa à compreensão do significado do reino que não tenha a devida correspondência naquilo que os nossos sentidos capturam. Ou aquilo que os nossos sentidos capturam esgota a totalidade daquilo que diz respeito em relação à obra de Deus entre os homens. Portanto, na máxima que se diz penso logo existo, a religião carrega o pressuposto de que sinto logo existo. Essa é a máxima da religião. Sinto, então Deus está aqui. Sinto, então Deus saiu daqui. E a gente vai estabelecendo uma referência de relação com Deus a partir daquilo que a gente sente. Então, toda a nossa pseudo-espiritualidade vai obedecendo uma dinâmica meramente psicológica. Me senti culpado, então Deus está distante. Me senti em comunhão, então nunca Deus esteve mais presente dentro de mim. Então me senti arrepiado, o Espírito passou por aqui, me senti angustiado, o inimigo está me oprimindo. Então a gente está sempre traduzindo a realidade no modo como os nossos afetos se comportam e a gente não tem sequer uma reflexão para associar o movimento dessas emoções e dessas sensações às próprias verdades e às próprias crenças que a gente alimenta na nossa cabeça. Aos próprios condicionantes que nós criamos no nosso olhar e que, inevitavelmente, provocam efeitos nas nossas emoções. Mas não enxergando tais dinâmicas, a gente bota na conta de Deus e bota na conta do diabo. E aí vem Jesus e diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
quem não nascer da água e do Espírito não tem nada a ver de voltar para o ventre da mãe. Isso carrega um literalismo concretista, absolutamente trancafiado dentro do domínio e da orquestração dos sentidos. E a gente precisa divorciar o nosso olhar, ou pelo menos articulá-lo com aquilo que advém dos sentidos, mas daquilo que advém do Espírito. Do Espírito. Porque aí levantariam-se as perguntas. Mas, Felipe, pelo amor de Deus, se não eram os sinais que Jesus fazia, como é então que a gente bateria o olho nele e veria, perceberia, concluiria que ele era o Filho de Deus e que estava aqui entre a gente, realizando as obras de Deus? Daí eu vou falar para vocês uma coisa que a religião não aprendeu a desenvolver o discernimento e as considerações acerca desse universo. O amor. Quem foi que viveu em amor do início e amou-os até o fim? Ali estava presente. Mas Jesus precisou utilizar uma linguagem secundária para ele ser percebido. Porque se Jesus só amasse, seria uma linguagem totalmente desconhecida para a gente. Totalmente desconhecida. Precisamos ter a corroboração de alguma pirotecnia dos sentidos, de alguma hecatombe, de algum milagre, de alguma subversão da presente ordem de coisas e que tenha a estupefação de quem assiste, para a gente, pela via da impressionabilidade. Meu Deus, tudo psicológico. Tudo psicológico. Não, isso é Deus, isso é Deus. Isso é psicológico. Jesus se utilizou da linguagem do nosso paganismo mais essencial, mas não divorciou isso do amor. E foi por amor que ele foi fazendo, tanto era por amor, que vira e mexe aparecia uns para ele lá: mestre, dá-nos um sinal aí. Nenhum sinal será dado para essa geração perversa. Jesus não era fabricante de sinal. Depois que ele multiplicou os pães, todo mundo foi lá, atravessou o rio, foi atrás dele lá, tudo. Mestre, onde que tu estavas e tudo? O senhor saiu de lá, não sei que vocês não estão vindo atrás da mensagem que foi pregada. E aí ele solta um dos discursos considerados mais duros, que é o de João 6. Né? Vocês estão atrás do pão que vos foi multiplicado lá. Que é diferente do que essas versões neopentecostais e pentecostais fazem aí a 3x4, utilizando milagre como marketing para poder atrair número de pessoas dentro da agremiação. Coisa que Jesus nunca fez. Eu estava lendo, eu leio os evangelhos com a Michele, e a Michele estava anotando a quantidade de vezes que Jesus curava e advertia severamente para que ele não falasse nada para ninguém. Olha, não fala nada para ninguém, ok? Por quê? Porque a ênfase não é um milagre. Nunca foi. Jesus o realizou sem jamais chamar atenção para aquilo. Mas a gente não notou a linguagem que foi trazida para cá, que é a linguagem que cura, que é a linguagem que revoluciona, que é a linguagem que tem o poder de destraumatizar, descomplexificar tudo aquilo que se fixou de maneira inadequada dentro da gente. Mas a grande verdade, e aí Jesus continua: quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da consciência é consciência. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do corpo é corpo. O que é nascido de matéria é matéria. O que é nascido dos instintos é instinto. O que é nascido do espírito, o que é nascido da consciência, é da consciência. E é lá que, por a gente privilegiar só o que afeta a carne, é que acaba não nascendo nada. E a consciência fica sendo a dimensão mais embolada, mais travada, mais equivocada da composição do nosso ser. Porque não há nascimento lá. Não há nascimento. E quando há, e quando existe, precisa estar vinculado necessariamente a algo que tenha passado pela carne. E é essa dificuldade de transição da presente ordem de coisas para a transposição para o momento vindouro, para o já e o ainda não, e viver essa síntese pela fé dentro da gente, suportando essa presente dimensão, mas já agasalhando e desenvolvendo as coisas que são lá do alto, pela fé. Pela fé. Esse é o principal engajo na condução das coisas. É aí que o caminho se faz estreito, e poucos são os que acertam com ele. O vento sopra. Não te admireis de eu dizer, importa-vos nascer de novo. É preciso se mudar o paradigma de compreensão acerca de si mesmo e de Deus. Deus, ele não se faz presente porque você sentiu um arrepio ou chorou, necessariamente. Deus não se faz ausente porque você está sentindo uma solidão sem precedentes. Na verdade, aquilo que eu sinto não representa necessariamente o modo de Deus estar ou não estar, fazer ou não fazer. Porque se eu me entrego unilateralmente para os meus sentidos, como os tradutores únicos da minha relação com Deus, eu vou me deixar inevitavelmente sequestrar por algum esquema religioso que vai estar trabalhando justamente em cima disso. Porque é aí que se debruçam os esquemas religiosos. Por isso que Natanael não tinha como sair do Sinédrio. Porque ele nascera só na carne, mas ainda não nascera no espírito. No espírito de que, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ele lá estará. No espírito de que, ainda que eu peque, eu estou pecando nele. Ainda que eu faça uma virtude, eu estou fazendo uma virtude nele. Nada acontece divorciado dele. Nós vivemos nele. Não foi isso que nós lemos no discurso de Paulo, lá em Atos 17? Lá em Atenas? Nós vivemos nele, nós respiramos nele. Mas o tempo todo, os nossos próprios sentidos, tangidos e movidos, empurrados pelo modo como eles são afetados pelas nossas vivências, eles o tempo todo nos dão a sensação de que a gente está distante, dão a sensação de que a gente está perto, dá a sensação de que a gente está numa comunhão, dá uma sensação de que a gente agora está isolado. É o tempo todo esse tipo de movimento do lado de dentro que a consciência abraça como paradigma exclusivo de leitura da realidade e da nossa relação com Deus. Podemos dizer, Felipe, que se encaixa quando se diz que enganoso é o coração do homem? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Esse império de sentidos que rege, domina a nossa vida. E ele se impõe na nossa tradução e não há mais nada que participe ou que se coloque. Por exemplo, uma das coisas que eu mais repito
sobretudo para pessoas que se encontram engasgados com sentimentos de rejeição e inferioridade, pelas mais diversas experiências e caminhos pelo qual isso se forma dentro da gente, eu converso com ela: meu amigo, eu te dou o desafio de você se acreditar amado. Isso é nascer de novo no espírito, na consciência. Na carne você vai ter muita história, muita experiência para contradizer isso. Mas no espírito, tudo é possível para o que crê. Tudo. Até se crer amado. Só que ninguém se crer amado impunemente, vamos dizer assim. Isso produz efeitos para todo aquele que crê. Se tem um local onde o antídoto entra para reverter as nossas doenças psicossomáticas, é no espírito, é na consciência. É o que você abraça lá para quê? Porque primeiro a consciência constrói perspectivas a partir do que foi vivenciado e contingenciado na carne, afetando os sentidos. Essa é a primeira via. Só que a via de contramão que vem como proposta de solução para aquilo que foi danificado a partir do que foi vivido, e a maioria e todos nós, meu amigo, pode ter tido a melhor infância do mundo, mas todos nós tivemos vivências desvirtuantes, em algum sentido, seja direto ou indireto, que foi produzindo desvios sutis e que com o passar do tempo vão produzir sintomas lá na frente. Então, o caminho de solução que vem na contramão daquilo que é primeiro desenvolvido a partir do que é vivido, é em relação ao que o sujeito pode, voluntária e deliberadamente, acreditar e passar a alimentar na consciência, independente do que ele sente e do que o passado dele comunica para ele. Porque aí viria aquela história: ah, mas Felipe, é fácil acreditar que eu sou um ente amado quando não se foi abusado, né, na infância. Eu acho que se Deus é amor, Ele jamais permitiria que eu passasse pelo que eu passei. Deus é amor. E o amor dele está sempre presente como uma proposta de conserto pelo como nós administramos o nosso próprio arbítrio. O que te aconteceu na infância aconteceu sobre a sua carne. Todo o mal que possa nos sobrevir pelo outro atinge apenas a carne. Por isso, já em Mateus 10, Jesus adverte: não temais os homens que podem fazer mal apenas ao corpo, à carne. Só lá que eles atingem, mas o espírito, a consciência, os significados que se desdobram lá, isso já tem a ver com um gerenciamento próprio. É ali, na consciência, onde abusos pontuais do passado passam a vigorar pelo resto da vida, pelo modo como o sujeito lida com aquela memória. Mas isso já não tem a ver com o abusador, isso tem a ver com as nossas próprias fixações, parte pela nossa inabilidade de lidar com isso, porque a gente não vem com um manual, a gente meio que se perde no meio disso tudo, sobretudo pelo modo como os próprios sentimentos começam a funcionar dentro da gente. Mas parte também pelas nossas deliberações que começamos a extrair ganhos secundários em padecer, em sofrer e em se queixar daquilo que aconteceu com a gente lá no passado. Mas a proposta do Evangelho é para nascer no Espírito. Porque a carne vai cumprir o seu próprio ciclo. E até aquilo que possivelmente possa ter sido alvo de abusos e detrações no passado, isso daí vai ser comido pelos vermes, vai alimentar outros tipos de vida que apresentam, que vivem e estão presentes nessa presente ordem de coisas.
Mas o espírito, a consciência, ela pode nascer de novo. Hoje. Ter algo no qual acreditar hoje. Essa foi a mensagem que Jesus trouxe para além de todas as curas, de todos os milagres, de todo o bem que Ele tenha feito, conforme aquilo que costuma nos impressionar. É ter algo no qual acreditar. Ter algo, nascer de novo no Espírito. Não ter mais o passado, ou a sequência de situações que aconteceu no passado, como sendo uma sentença para o futuro, como sendo a determinação de um caminho inelutável, irrefutável, inalienável para o amanhã, mas ter algo no qual acreditar independente das circunstâncias. Ainda que o cenário atual esteja apontando para um tipo de contexto completamente doloroso, chocante, completamente desesperador do ponto de vista psicológico, emocional, sensorial, ter algo no qual acreditar. Ter uma âncora que prende o teu barco no meio de um mar revolto, de muitos sentimentos que vão dando a impressão de que o barco vai submergir. Mas a âncora está firme lá. Aí eu posso dizer que tem algo para além do psicológico. Há uma interação espiritual aqui. Há uma ligação espiritual. Porque senão, do contrário, vai ter que virar rato de igreja mesmo, saca? Tem que participar de culto de segunda a segunda para o sujeito se sentir conectado, a alguma coisa. Porque essa é a ênfase de Nicodemos. Jesus só é mestre e enviado indubitável da parte de Deus porque faz milagres. E aí Jesus responde para ele: Você viu o milagre, mas você não está enxergando o reino. Você ficou impressionado com coisas mirabolantes que foram feitas, mas você não está enxergando o sentido das coisas. O sentido das coisas. E essa é uma convocação para enxergarmos o sentido das coisas. Tudo o mais é secundário a isso. Felipe, Pode. A ênfase do evangelho sensorial é essa, né? Tipo, Jesus só vai voltar quando a gente propagar o evangelho no mundo inteiro. A gente tem que pegar o evangelho no mundo inteiro, a gente tem que gastar rios de dias, extorquir das pessoas, independentemente se elas vão sofrer ou não, mas é por causa do evangelho. A gente tem que estar em todos os canais de TV, a gente tem que estar no mundo inteiro para Jesus voltar. É a ênfase do evangelho sensorial. Né? Totalmente sensorial, capitalista, dominante, amedrontado. E os sinais não são tão preponderantes, que é uma das manifestações do anticristo. Jesus fala, né, se possível fosse, pelos sinais e prodígios, até os escolhidos seriam enganados. Ele não dá ênfase. Se todo mundo seguir, tirar essa conclusão, pensar com essa categoria de que se está fazendo fogo cair do céu, está fazendo aquela pirotecnia, é de Deus, prepare-se que você vai beijar a mão do anticristo. Vai porque ele vai vir justamente com isso. Porque isso, essa sensorialidade aqui é a nossa maior idolatria. A gente não se divorcia disso. Bem rinzinho, que já o pai derruba, o pessoal já vibra. Uma das coisas que sempre me inculcou muito, Felipe, mesmo sem ter os pensamentos que eu tenho hoje, era com relação à maneira como os apóstolos pregavam o evangelho, eles iam nas vilas, e depois eles saíram dali. Aí eu ficava pensando assim, gente, a gente frequenta a igreja todo domingo, a gente está aqui junto com as mesmas pessoas sempre, ouvindo a mesma palavra. Mas no passado não era
isso. O eunuco. Eles pegavam ali, falavam alguma coisa rápida e depois iam embora. O eunuco veio no caminho, ele viu ali o texto de Isaías, explicou e sumiu. É aquela preocupação ali pastoral, aquela preocupação de discipulado. Ele não teve, ele foi carente, entre aspas, para do ponto de vista dos sentidos. Não teve nenhuma cobertura espiritual. Quem cobriu o eunuco da Etiópia? Quem cobriu ele depois? Ele depois. Ele nasceu Desviou. no Espírito. O Espírito, isso. Quando a gente nasce no Espírito, é por isso que eu digo, não se tem como acreditar que eu me sei amado impunemente. Isso produz efeitos, isso produz perspectivas, isso produz reflexões. Acaba com todas as comparações em possa ter. Aos poucos ele vai. No início, tem muita coisa condicionada dentro da gente que vai querer lutar contra isso. Vai querer lutar. Você é amado, nada. Pelo amor de Deus, isso aí. Olha aí para a tua história, você vai querer ficar se convencendo disso para quê? No início vai. Mas aí você vai tendo que se entregar a um delírio. Você, olha, eu vou me segurar nesse toco aqui até esse furacão passar. E aquilo vai desintoxicando você. Desintoxicando. Eu não vou pensar assim porque eu sou amado. Eu não vou entrar nessa disputa aqui porque eu sou amado. Tá esse cara fazendo questão disso daqui. Pô, cara, isso daqui é só isso daqui. Me desculpa. Mas eu sou conhecido pelo Senhor do Universo, meu. Tá isso daqui querendo acontecer. Tudo Dói. Ele você... Isso inevitavelmente vai mudando cogitações. Isso dói. Tem uma coisa Mas é um processo. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu já li num livro, como me recordo, que diz assim: você não é o que sua mente diz que você é. Porque geralmente a gente só está com o paradigma dos sentidos. Exatamente. O espírito ele não está. Porque agora isso é íntimo. Eu me acredito, quanto mais eu me acredito, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu tinha outrora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Esse é o movimento. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo sentimento, eu não vivo pelo impulso, eu vivo pelo que eu creio. E o nascer de novo gera dor, gera esforço. Porque descondiciona. Descondiciona. Tudo. Pelo incrível que pareça, a gente sofre. Mas é quando a gente procura se descondicionar do nosso sofrimento, é que a gente percebe o quão familiarizado e moldado a gente estava por aquele padecimento. A gente se queixava dele conscientemente, mas aí tá, entendeu o caminho. É por ali, tá, eu vou... Ih, ali deve ser só para Caifás. Meu lugar é aqui mesmo. Que descondicional que se formou. A gente está se queixando. Meu Deus, fica sentado nessa cadeira o tempo todo. Meu Deus, que problema sério. Mas saí e é aí que eu creio, meu amigo, que por um lado há um esforço, mas a gente não está só. Porque é por aí que segue o caminho da vida. O caminho da vida. Essa verdade não é minha. Essa verdade foi trazida por Cristo. Ele trouxe. Esse é o grande poder revolucionário. Todos os doentes que Jesus curou morreram. Mas essa verdade é eterna. Ela fica. E ela garante a ressurreição. A ressurreição. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o poder. Esse é o poder. Isso dá poder até para quem crê passar a vida de cadeira de rodas sem se queixar. Isso dá poder até para paciente terminal de câncer não protestar contra o corpo, mas se ajustar de maneira harmônica com os próprios acontecimentos sem se debater de desespero. Esse é o poder, é um poder subversivo. Só que esse poder não enche igreja. Esse poder não enche igreja.
O pessoal quer ouvir, levanta e anda. Essa linguagem já foi trazida aqui. Ela já foi trazida, mas chegou o momento de dar ênfase, porque sempre foi ênfase. E é isso que eu venho assistindo nessa grande revolução que o Evangelho tem feito, a partir desses personagens que a gente tem conhecido. E é esse espírito que precisa ser propagado, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos orar.